Hoje vamos explorar uma das questões mais perturbadoras e fascinantes da filosofia: a loucura. A loucura é algo que muitos de nós tememos, mas que, ao mesmo tempo, nos fascina. E para refletirmos sobre esse conceito, vamos utilizar um personagem icônico, o Coringa. Um vilão que, mais do que qualquer outro, questiona nossa compreensão do que é real, normal e aceitável na sociedade. Mas o que o Coringa tem a ver com a filosofia da loucura? Será que sua figura representa apenas a irracionalidade? Ou ele é um reflexo das discussões mais profundas sobre a mente humana e a sociedade? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas reflexões filosóficas sobre a loucura e como elas se conectam com a história e a psicologia do Coringa. Prepare-se para uma jornada que vai além do universo dos quadrinhos, indo direto ao âmago da mente humana e suas complexidades. A loucura sempre foi um tema central na filosofia, e pensadores ao longo dos séculos têm tentado definir o que é loucura e por que ela se manifesta de diferentes formas. O filósofo Foucault, por exemplo, em sua obra História da Loucura, discute como a sociedade, ao longo da história, definiu a loucura e a tratou como uma forma de alienação. Para ele, a loucura não é apenas um estado mental, mas uma construção social, uma forma de controle, onde aqueles que se desviam dos padrões de normalidade são marginalizados. Por outro lado, Nietzsche, em sua análise da condição humana, fala da loucura como uma expressão da verdade que a sociedade não quer ver. Para Nietzsche, muitos dos aspectos da loucura estão de certa forma relacionados à verdade que é reprimida pelas convenções sociais. A loucura não é apenas um desvio, mas uma forma de ver o mundo além das restrições da razão. Sigmund Freud também nos oferece uma perspectiva diferente. Ele vê a loucura como um reflexo do inconsciente reprimido. Para Freud, o que chamamos de loucura muitas vezes emerge de um conflito entre nossos desejos inconscientes e as pressões da moralidade e da sociedade. A loucura, para ele, não é algo a ser temido, mas uma consequência inevitável das tensões psicológicas humanas. Agora, vamos aplicar essas ideias à figura do Coringa, que pode ser vista como alguém que, longe de ser puramente irracional, revela uma verdade crua sobre a sociedade. Ele é, em muitos aspectos, um espelho das tensões e falhas sociais que escondemos atrás da normalidade. Mas será que o Coringa é apenas um reflexo da sociedade ou ele é de fato a personificação da loucura absoluta? Para entender isso, precisamos olhar para a construção do personagem e como ele questiona a natureza da realidade. O Coringa é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas da cultura pop. No filme Coringa, de 2019, vemos um personagem que sofre com uma desconexão crescente entre a realidade e a ilusão, questionando o que é verdadeiro e o que é construído. O personagem reflete muitas das discussões filosóficas de Jean-Paul Sartre sobre a angústia existencial, onde a percepção de que não há um sentido intrínseco na vida leva à destruição da realidade compartilhada. Sartre acreditava que, ao perder a referência do eu e da realidade concreta, o ser humano se vê numa situação de angústia, uma liberdade opressiva, onde a desconstrução da realidade pode levar ao colapso mental. O Coringa, de certa forma, exemplifica essa angústia. Ele vai além da simples loucura. Ele destrói a realidade consensual, criando sua própria verdade, através das suas próprias percepções e experiências. E é essa desconexão que torna o Coringa um reflexo perturbador de nossa própria luta com o significado da vida. No entanto, será que essa destruição da realidade também reflete a visão de Albert Camus sobre o absurdo? Para Camus, a busca incessante por significado no mundo sem sentido é um exercício de futilidade. O Coringa, em sua psique fragmentada, encontra um sentido na destruição, transformando a perda da realidade em sua própria maneira de existir. Agora, o que nos leva a questionar as implicações filosóficas de sua liberdade e psicose e como elas se conectam ao conceito de loucura?
O Coringa, em sua jornada, passa a ver sua própria psicose como uma liberdade de viver sem as amarras da sociedade. Ele abraça a ideia de que não existe uma realidade objetiva. Tudo é uma construção social, e ele decide criar a sua própria verdade sem medo das consequências. Nesse sentido, ele se alinha com a filosofia nietzschiana, onde a vontade de poder e a liberdade total se manifestam sem restrições. Essa ideia de liberdade através da loucura se conecta com o conceito de loucura criativa, onde os limites impostos pela sociedade e pela razão são quebrados, permitindo ao indivíduo criar um novo significado para sua vida. Isso é um reflexo da visão de Nietzsche de que o ser humano deve superar as convenções da moralidade tradicional para alcançar a verdadeira liberdade existencial. O Coringa não é apenas um louco, ele é um artista da liberdade. Mas essa liberdade vem à custa de uma desconstrução violenta da ordem social e da razão. E é essa liberdade irrestrita que o torna uma das figuras mais filosóficas e perturbadoras da ficção moderna. Mas o Coringa é apenas uma exceção ou ele nos mostra algo sobre a natureza da loucura e da razão em nossa sociedade? Para responder a isso, precisamos considerar a rejeição da ordem e da racionalidade. O que podemos aprender com isso? Em muitos aspectos, o Coringa representa a loucura social. Ele é a resposta à alienação e à opressão que a sociedade impõe aos seus indivíduos. Sua loucura é uma forma de rebelião contra as expectativas e convenções sociais. Ao contrário do que muitos acreditam, sua loucura não é um desvio puramente patológico, mas uma forma de resposta crítica às estruturas de poder que o marginalizam. A loucura do Coringa é uma forma de crítica radical à sociedade, uma visão que nos remete à filosofia de Karl Marx, que também via a sociedade como uma estrutura que impõe ideologias para manter o poder. No entanto, enquanto Marx propunha uma revolução para mudar a estrutura social, o Coringa escolhe destruir essa estrutura de dentro, utilizando a loucura como uma forma de libertação pessoal. Essa reflexão nos leva a questionar: até que ponto a loucura não é apenas uma reação legítima a uma sociedade que constantemente nos impõe normas, regras e uma realidade fabricada? O que isso diz sobre como encaramos o mal e a razão em nosso mundo? Agora que entendemos a loucura do Coringa como crítica social, é hora de refletir sobre a filosofia por trás da sua psique e o que ela nos ensina sobre a natureza humana. Em um mundo onde a realidade muitas vezes é manipulada pela sociedade e pelas normas estabelecidas, a loucura do Coringa se torna uma espécie de despertar para o absurdo da vida. Ele nos desafia a questionar as convenções sociais e as estruturas que nos oprimem. O Coringa nos força a olhar para dentro, para as partes de nós mesmos que talvez tentemos esconder, as partes irracionais, caóticas e inconscientes que fazem parte da nossa própria humanidade. Ele não apenas nos desafia a aceitar a loucura como uma parte inevitável da vida, mas também a confrontar os aspectos mais profundos de nossas próprias existências, aqueles que preferimos não ver. Em sua jornada, o Coringa nos ensina que a liberdade verdadeira não é dada, mas conquistada. E muitas vezes essa conquista vem à custa da destruição das convenções que nos aprisionam. E embora sua liberdade tenha um custo altíssimo, ela nos convida a refletir sobre o preço da nossa própria liberdade e até que ponto estamos dispostos a pagar para ser verdadeiramente livres, para viver sem as máscaras que a sociedade impõe. Será que estamos tão presos às expectativas sociais que nunca ousamos quebrá-las ou temos coragem de abraçar a nossa própria versão da verdade, como o Coringa fez? A filosofia do Coringa, por mais perturbadora que seja, nos impulsiona a confrontar nossas próprias limitações e a refletir sobre o que significa viver autenticamente. Então, o que podemos aprender com essa figura tão radical e desconcertante? O Coringa não é apenas uma advertência sobre os limites da razão, mas uma metáfora sobre como a sociedade lida com a diferença e a loucura. E ao compreendermos essa metáfora, talvez possamos começar a entender melhor a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. Se este vídeo provocou reflexões em você, compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar explorando mais questões filosóficas e culturais como essa. Não se esqueça de ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem também possa se interessar. Até o próximo vídeo!